Oi pessoal, eu sou o professor Adir Matos e esse é o canal Matemática CQD. Seja muito bem-vindo à nossa aula número 3 do curso de Números Reais. Na aula de hoje nós vamos tratar da definição de corpo e propriedades de corpo, ok? Então eu vou começar com a seguinte definição. Seja F um conjunto não vazio um conjunto não vazio e sejam mais de F cartesiano F em F e pontinho ou vezes de F cartesiano F em F, duas operações definidas em F. As quais denominaremos respectivamente de adição e multiplicação. Bom, então, um corpo que eu ainda não defini, né, ainda não defini o que é um corpo, mas um corpo ele não é simplesmente um conjunto. Tá? Um conjunto por si só é constituído somente de elementos. Mas um conjunto sozinho ele não tem nenhuma estrutura, né? Entretanto, quando a gente introduz nesse conjunto operações, no caso aqui eu estou introduzindo duas operações, uma das quais eu chamei de adição e a outra eu chamei de multiplicação. Quando a gente introduz operações no conjunto, ele já passa a ter uma estrutura, digamos, mais rica, né? Porque a gente já começa a poder operar com esses elementos. Mas para eu poder chamar o meu conjunto de corpo, não basta introduzir duas operações. É preciso que essas operações satisfaçam determinadas condições que nós vamos agora enunciar, que nós vamos agora listar, né? Então, seja F um conjunto não vazio e sejam mais, né, de F cartesiano F em F e vezes de F cartesiano F em F, duas operações definidas em F, as quais denominaremos respectivamente de adição e multiplicação. Então, dizemos que F é um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação, se valem as seguintes condições. A primeira condição, que eu vou chamar de A1, é a associatividade associatividade da adição.
Ou seja, A mais B mais C é igual a A mais B mais C para quaisquer A, B e C em F. Então, a primeira condição que eu vou exigir, né, da operação de adição é que ela seja associativa. Em segundo lugar, a gente vai exigir a existência de um neutro aditivo. Então, existe um elemento 0 pertencente a F, tal que A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A, para todo A pertencente a F. Isso é exatamente a definição de elemento neutro que nós demos na nossa segunda aula, né, sobre operações. Então nós vamos admitir que a operação de adição possui elemento neutro, quer dizer, existe um elemento que nós vamos denotar por 0, pertencente ao conjunto F, tal que A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A, para qualquer A pertencente a F. Em terceiro lugar, nós vamos admitir que cada elemento de F possui um inverso com respeito à adição, né? Inverso aditivo. Então, para cada Azinho pertencente a F, existe um elemento que nós vamos denotar por menos A, pertencente a F, tal que A somado com menos A é igual a menos A somado com A, e isto resulta o elemento neutro da adição. Isso significa que cada elemento de F, cada elemento Azinho em F, possui um inverso com respeito à adição, né, que a gente denota por menos A. E esse inverso ele satisfaz a condição de que A somado com menos A é igual a menos A somado com A, que é igual a 0, né, que é o elemento neutro da adição. Então, esse elemento menos A a gente também chama de simétrico de A ou oposto de A. A quarta condição é a comutatividade. Comutatividade da adição, né? Então, a gente tem que A mais B é igual a B mais A para quaisquer A e B pertencentes a F. Então, olha só quanta coisa a gente exige, né, a respeito da operação de adição. Não basta você definir no conjunto F uma operação e chamar essa operação de adição. Isso não é suficiente. A gente quer que essa operação tenha uma série de propriedades. Mais precisamente essas 4 propriedades aqui listadas, né? A operação de adição tem que ser associativa, tem que possuir um elemento neutro, que é chamado de 0, né? Cada elemento em F tem que ter um inverso com respeito à operação de adição.
e a operação de adição tem que ser comutativa. Muito bem. Agora, a gente vai listar aqui quais são as propriedades que nós exigimos a respeito da operação de multiplicação, para que o nosso conjunto F seja chamado de corpo com respeito a essas duas operações. Então eu vou precisar apagar aqui. Propriedade M1, associatividade da multiplicação. Então a gente tem que A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C para quaisquer A, B e C em F. Então vale a lei associativa para multiplicação. Muitas vezes a gente vai omitir esse pontinho, né? Quando a gente estiver multiplicando dois elementos do nosso conjunto, né? A gente vai suprimir o pontinho. Então quando eu escrever algo desse tipo, a gente entende que isso é o produto de A por B, né? A vezes B. Como nós estamos já habituados a fazer, certo? Então vale a associatividade da multiplicação. Propriedade M2. Neutro multiplicativo, também chamado de unidade. Então a outra coisa que nós vamos assumir em relação à multiplicação é que a operação de multiplicação possui um elemento neutro, tá? Existe um neutro multiplicativo e esse neutro multiplicativo a gente comumente chama também de unidade. Então existe um elemento, um pertencente a F, com um diferente de zero. É muito importante que nós destaquemos aqui que o 1 tem que ser diferente de zero. É muito importante que nós façamos essa exigência, né? O neutro multiplicativo tem que ser diferente do neutro aditivo. Tá? Isso é muito importante. Então existe um elemento 1 pertencente a F, que é também chamado de unidade, com um diferente de zero, tal que vale a seguinte condição: A vezes 1 é igual a 1 vezes A, que é igual a A, para todo A pertencente a F. Muito bem. Propriedade M3. Inverso multiplicativo. Para cada Azinho pertencente a F, com Azinho diferente de zero, e aqui é muito importante que o Azinho seja diferente de zero, ok? Então, para cada Azinho em F com Azinho diferente do neutro aditivo, existe um elemento que nós vamos denotar por A na menos 1,
pertencente a F, tal que A vezes A na menos 1 é igual a na menos 1 vezes A, que é igual a o neutro multiplicativo, igual a 1, para qualquer A pertencente a F. Então, nós estamos assumindo aqui, né, na definição de corpo, que todo elemento Azinho do meu conjunto F, que não seja zero, certo? Possui um inverso com respeito à operação de multiplicação. Ou seja, existe um elemento em F que, multiplicado por A nas duas ordens, né, resulta a unidade. Propriedade M4 é a comutatividade da multiplicação. Então, a gente tem que A vezes B é igual a B vezes A para quaisquer A e B em F. Vale a lei comutativa da multiplicação. Então, olha quanta coisa a gente exige a respeito da operação de multiplicação para que o nosso conjunto mereça ser chamado de corpo, certo? Com respeito às duas operações de adição e multiplicação, certo? Então a gente exige tudo isso da nossa operação de multiplicação. Ela tem que ser associativa, tem que ter um elemento neutro, também chamado de unidade. Esse elemento neutro tem que ser diferente do neutro aditivo, certo? Então a gente está assumindo na definição de corpo que um é diferente de zero. Se o neutro multiplicativo fosse igual ao neutro aditivo, o nosso conjunto já não seria um corpo, tudo bem? A gente está assumindo a existência de inverso multiplicativo para cada elemento diferente de zero do nosso corpo. E ainda nós estamos assumindo que a operação de multiplicação ela é comutativa, ou seja, A vezes B é igual a B vezes A para quaisquer A e B no conjunto F. Mas não basta apenas isso para que o nosso conjunto seja chamado de corpo. A gente precisa estabelecer uma relação entre as duas operações, a operação de adição e a operação de multiplicação. E essa relação entre as duas operações é dada pela lei distributiva. Então, para concluir aqui a nossa lista de propriedades da definição de corpo, nós precisamos enunciar, né, ou exigir que as operações satisfaçam as leis distributivas. Mais exatamente, a multiplicação, né, tem que ser distributiva em relação à operação de adição. Então eu vou chamar aqui de D1, distributividade à esquerda. Então a gente tem que A vezes B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C para quaisquer A, B e C pertencentes a F. Além disso, vale também a distributividade à direita. Distributividade à direita é o seguinte: A mais B vezes C é igual a A vezes C somado com B vezes C para quaisquer A, B e C em F. Ou seja,
vale a lei distributiva à esquerda e vale a lei distributiva à direita. Em geral, quando a gente diz que uma operação é distributiva em relação à outra, sem dizer mais nada, fica mais ou menos implícito que a gente está falando da distributividade à esquerda. Mas existem essas duas propriedades, né? Ou seja, a propriedade distributiva à esquerda e a distributividade à direita. De fato, se a nossa operação de multiplicação não fosse comutativa, poderia ser que valesse a distributividade à esquerda, por exemplo, mas não valesse a distributividade à direita. Como a nossa operação, a gente já exigiu, né, na definição que ela seja comutativa, a operação de multiplicação seja comutativa, nós poderíamos até ignorar essa segunda condição, porque essa segunda condição já seria uma consequência, né? A distributividade à direita já seria uma consequência da distributividade à esquerda. De fato, nós podemos fazer essa observação aqui. Então, OBS. A distributividade à direita é consequência da distributividade à esquerda e da comutatividade da multiplicação. E é muito simples provar isso, né? De fato, dados A, B e C pertencentes a F, temos A vezes B mais C, ou melhor, A mais B vezes C. Então eu vou provar que a lei distributiva à direita é uma consequência da distributividade à esquerda e da comutatividade da multiplicação, certo? Então A mais B vezes C, isso é igual. Como a multiplicação é comutativa, isso é igual a C vezes A mais B e agora, pela distributividade à esquerda, C vezes A mais B é a mesma coisa que C vezes A mais C vezes B. E de novo, usando a comutatividade da multiplicação, isto é igual a A vezes C mais B vezes C. E com isso nós provamos a distributividade à direita como consequência da distributividade à esquerda e da comutatividade da multiplicação. Então A mais B vezes C é igual a A vezes C mais B vezes C, certo? Então, se eu quisesse, eu poderia ter omitido essa condição da definição de corpo, porque ela já é uma consequência das outras condições. Tá certo? Mas também não tem problema nenhum a gente deixar ela enunciada aqui na definição, já que ela vai ter que ser verdadeira de qualquer jeito, né? Então a gente deixa aqui a distributividade à direita na definição de corpo. Então, isso aqui é um corpo, né? Eu tenho um conjunto F não vazio. Nesse conjunto estão definidas duas operações, uma delas chamada de adição, a outra chamada multiplicação. E essas operações de adição e multiplicação, elas possuem essas 10 propriedades que nós acabamos de relacionar aqui. Então nós temos 4 propriedades para adição,
associatividade, elemento neutro, inverso aditivo e comutatividade da adição. Nós temos 4 propriedades para multiplicação, que são também associatividade, elemento neutro da multiplicação, que é diferente do neutro aditivo, a existência de inverso multiplicativo para cada elemento não nulo do corpo, para cada elemento diferente de zero, e lei comutativa da multiplicação. Além disso, nós temos essas leis distributivas que relacionam a operação de multiplicação com a operação de adição. Então, um conjunto F, não vazio, com uma operação de adição e uma operação de multiplicação, verificando todas essas condições que nós listamos aqui, é chamado então de um corpo. Nós dizemos nesse caso que F é um corpo com respeito às operações de adição e de multiplicação. Então, só para dar um fechamento nessa definição, então, quando todas as condições da definição anterior são verificadas, podemos dizer que F, o conjunto F, é um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação. Também podemos dizer, ou também dizemos, né? Nesse caso, que muitas vezes você vai ver isso escrito em textos de álgebra. Você vai ver a seguinte definição em textos de álgebra. Também dizemos neste caso que a terna formada pelo conjunto F, a operação de adição e a operação de multiplicação. O que é uma terna ordenada? É uma lista com 3 objetos, né? Um desses objetos é o primeiro elemento da lista, o outro é o segundo elemento da lista e o próximo é o terceiro elemento da lista. Então isso aqui é uma terna. Nós também dizemos nesse caso que a terna formada pelo conjunto F, pela operação de adição e pela operação de multiplicação, é um corpo. Muito bem, então observe que um corpo é uma estrutura mais rica, mais complexa do que simplesmente um conjunto. Um conjunto por si só não é um corpo. Mas um conjunto munido de uma operação de adição e munido de uma operação de multiplicação, satisfazendo a todas aquelas condições da definição que nós acabamos de colocar, é chamado de um corpo. Então você pode dizer que F é um corpo com respeito às operações de adição e de multiplicação, ou você pode dizer que a terna formada por F pela operação de adição e pela operação de multiplicação é um corpo. Tá? Então isso é que é a definição de corpo. Uma vez vista a definição de corpo, nós vamos provar algumas propriedades com respeito a esse conceito, certo? Então, vamos continuar. Então, pessoal, eu já tomei a liberdade de colocar no quadro o nosso próximo teorema. Então, só estou completando aqui o nosso último item. Pronto. Esse teorema ele estabelece algumas propriedades básicas de corpo, tá? As principais propriedades de corpo.
Então, como vocês podem ver aqui, é um teorema bastante extenso, tá? Nós temos aqui várias propriedades que seguem da nossa definição de corpo. Temos aqui 8 itens. Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, pessoal, na aula de hoje eu vou procurar provar os 4 primeiros itens da nossa lista e na nossa próxima aula eu provo os últimos 4 itens e aí nós introduzimos na aula que vem os primeiros postulados relacionados aos números reais. Eu precisava primeiro do conceito de corpo e das propriedades de corpo antes de introduzir os primeiros axiomas sobre números reais, porque nós vamos caracterizar o nosso sistema de números reais como um corpo ordenado completo. Então eu precisava primeiro do conceito de corpo e algumas propriedades de corpo antes de entrar propriamente na caracterização do sistema de números reais, ok? Então o nosso teorema diz o seguinte: seja f um corpo com respeito às operações de adição e multiplicação, nos moldes da definição que nós acabamos de trabalhar. Então, eu tenho aqui um corpo. Valem então as seguintes propriedades. Primeiro, os elementos neutros 0 e 1, né, o neutro aditivo e o neutro multiplicativo, são únicos. Segundo, os elementos inversos, menos A e A na menos 1, são únicos para cada elemento Azinho em F. Terceiro, o simétrico do simétrico de A, ou seja, o oposto do oposto de A, é igual a A. E o inverso do inverso de A também é igual a A para cada A pertencente a F. Quarto, para todo A pertencente a F, A vezes 0 é igual a 0 vezes A, que é igual a 0. Então, quando você multiplica um elemento qualquer do corpo por 0, o resultado é 0. Nós vamos provar até aqui na aula de hoje, ok? Mas os próximos itens do nosso teorema são os seguintes. Item 5. Para quaisquer A, B e C no corpo F, valem as seguintes implicações. Se A mais B é igual a A mais C, então B é igual a C. Essa propriedade é chamada de lei do corte para a adição. Também vale que se A vezes B é igual a A vezes C, e A é diferente de 0, então B é igual a C. Esta é a chamada lei do corte para a multiplicação. A gente pode cancelar, né, o elemento A dos dois lados da igualdade, desde que esse elemento seja diferente de 0. Item 6. Para quaisquer A e B em F, vale que se A vezes B for igual a 0, se o produto de dois elementos do corpo for igual a 0, então um desses dois elementos tem que ser 0. A é igual a 0 ou B é igual a 0. Podem ambos ser iguais a 0, naturalmente. Item 7. Para quaisquer A e B em F, vale que A vezes menos B é igual a menos A vezes B, e esses dois resultados são iguais a menos A vezes B, ou seja, o oposto do produto A vezes B. E ainda, menos A vezes menos B é igual a A vezes B. E por último, né, o nosso item 8 diz o seguinte: para quaisquer A e B pertencentes a F, se A ao quadrado for igual a B ao quadrado, então A é igual a mais ou menos B. Ou seja, se dois elementos de um corpo possuem o mesmo quadrado, e aqui entenda que A ao quadrado significa A vezes A, é o produto de um elemento por ele próprio, né? B ao quadrado, da mesma forma, é B vezes B. Então, se A ao quadrado é igual a B ao quadrado, a gente pode concluir que A é igual a mais ou menos B. Isso também segue da definição de corpo, tá? Então, nós vamos mostrar os 4 primeiros itens deste teorema. Então, pessoal, para demonstrar o primeiro item, nós vamos imaginar que a operação de adição possui dois elementos neutros, 0 e 0', e nós vamos mostrar que esses elementos neutros coincidem. Da mesma forma, nós vamos supor que a operação de multiplicação possui dois elementos neutros, 1 e 1', e nós vamos mostrar que eles coincidem. Nós já utilizamos essa ideia na nossa aula passada, na aula 2, quando nós mostramos que se uma operação tem elemento neutro, então o elemento neutro é único. De certa forma, a gente vai repetir o argumento feito lá, certo? Então,
veja bem, sejam 0 e 0' elementos neutros da adição. Então, como 0' é elemento neutro, né, a gente pode escrever que 0 é igual a 0 mais 0'. Aqui nós estamos usando o fato que 0' é elemento neutro da adição. Por outro lado, 0 também é elemento neutro, então 0 mais 0' é igual a 0'. E por transitividade a gente tem que 0 é igual a 0'. Ou seja, o elemento neutro da adição é único, e nós vamos representá-lo de agora em diante, sempre pelo símbolo 0. Agora a unicidade do neutro multiplicativo, sejam 1 e 1' elementos neutros da multiplicação. Então, da mesma forma, né, a gente tem que 1 é igual a 1 vezes 1'. Aqui eu estou usando o fato de que 1' é elemento neutro da multiplicação. E por outro lado, 1 vezes 1' tem que ser igual a 1'. Porque 1 também é elemento neutro da multiplicação. Isso implica, por transitividade, que 1 é igual a 1'. E com isso nós então provamos que o elemento neutro da multiplicação também é único. E de agora em diante nós sempre representaremos esse elemento neutro pelo símbolo 1. Aqui cabe lembrar, né, que 0 é diferente de 1 pela definição de corpo, né? Isso está lá naquelas condições que definem o conceito de corpo no início da aula, certo? Agora vamos demonstrar o item 2. O item 2 nos pede para demonstrar que para cada azinho pertencente a f, o inverso aditivo e o inverso multiplicativo são únicos, né? Então, seja A pertencente a f um elemento qualquer em f. Um elemento qualquer em f. Suponha que menos A e A' são inversos aditivos de Azinho. E suponha que A na menos 1 e A duas linhas são inversos multiplicativos do mesmo elemento Azinho. Então nós estamos imaginando aqui que o elemento Azinho do conjunto F possui dois inversos aditivos, que nós estamos denotando por menos A e A', e que ele possui dois inversos multiplicativos, que nós estamos denotando por A na menos 1 e A duas linhas. E o que nós precisamos mostrar é que menos A coincide com A', e A na menos 1 coincide com A duas linhas. E aqui, de novo, eu vou usar um raciocínio análogo ao que eu utilizei na nossa segunda aula, onde eu provei que se uma operação é associativa, então, se um elemento possui inverso, o inverso é único com respeito a essa operação. Então, para mostrar que menos A é igual a A',
a gente pode fazer assim, ó. Então, a gente tem, por um lado, que menos A é igual a menos A mais zero, porque zero é elemento neutro da adição. Por outro lado, menos A mais zero é igual a menos A somado com A mais A', porque eu estou supondo que A' é um inverso aditivo de A. Agora eu vou usar a associatividade da adição. Isso é igual a menos A somado com A, somado com A'. Só que menos A somado com A é zero, porque menos A é inverso aditivo de A. Então isso é igual a zero mais A'. E como zero é elemento neutro da adição, zero mais A' é igual a A'. Então, por transitividade, a gente conclui que menos A é igual a A'. Portanto, o inverso aditivo do elemento A é único. E a gente vai fazer um argumento idêntico para mostrar a unicidade, do inverso multiplicativo, para mostrar que A na menos 1 é igual a duas linhas. Então, por um lado, a gente tem que A na menos 1 é igual a A na menos 1 vezes 1. Porque 1 é elemento neutro da multiplicação. Só que A na menos 1 vezes 1 é igual a A na menos 1 vezes A vezes A duas linhas. Porque nós estamos supondo que A duas linhas é um inverso multiplicativo de A. Agora, usando a associatividade da multiplicação, nós podemos dizer que isso é igual a A na menos 1 vezes A duas linhas. Como A na menos 1 é inverso multiplicativo de A na menos 1 vezes A é igual a 1. Então isso é igual a 1 vezes A duas linhas. E como 1 é elemento neutro da multiplicação, 1 vezes A duas linhas é igual a A duas linhas. E com isso nós provamos que A na menos 1 é igual a A duas linhas, como queríamos, Portanto, claro, aqui eu estou supondo que eu estou supondo que A é diferente de zero, tá? Na verdade, eu preciso supor que A é diferente de zero para poder falar no inverso. Isso está lá na definição de corpo, Todo elemento diferente de zero do conjunto F possui um inverso com respeito à multiplicação. E o zero é o único elemento de F que não tem um inverso com respeito à multiplicação, tá? Então, aqui é necessário a gente supor que A é diferente de zero. Então, claro, quando eu falo em A na menos 1, eu estou implicitamente supondo que A é diferente de zero, mas é bom deixar isso explícito, tá? Então, aqui em cima, a gente vai escrever assim, A na menos 1 e A duas linhas são inversos multiplicativos do mesmo elemento A com A diferente de zero. Tá? Com A diferente de zero. Então, todo elemento de F diferente de zero possui um único inverso multiplicativo. E qualquer elemento de F possui um único inverso aditivo, podendo inclusive ser o zero. Tá? Aqui na linha de cima não tem problema nenhum do A ser zero. Só na linha de baixo que o A precisa ser diferente de zero para poder falar no inverso multiplicativo. Muito bem. No item 3, nós precisamos mostrar que o inverso aditivo do inverso aditivo de A é igual a A. E o inverso multiplicativo do inverso multiplicativo de A também é igual a A. Para todo A diferente de zero, Bom,
Para mostrar isso, nós devemos levar em consideração o seguinte. Note que dado H pertencente a F, o elemento menos H é o único elemento de F que satisfaz a seguinte condição. A seguinte condição ou equação, se você preferir, né? H mais X é igual a X mais H, que é igual ao elemento neutro da adição. Tá? O menos H, o simétrico de H, é o único elemento de F que satisfaz essa relação, né? É o único elemento que, somado com H nas duas ordens, resulta o elemento neutro da adição. Por que ele é o único elemento de F que satisfaz essa condição? Porque a gente acabou de mostrar no item anterior que o inverso aditivo é único. Né? Quando eu digo que H mais X é igual a X mais H, que é igual a zero, eu estou dizendo que X é inverso aditivo de H. Só que a gente já mostrou que o inverso aditivo de um elemento é único. Então, o único elemento que satisfaz essa equação tem que ser o elemento menos H, o simétrico de H. Tudo bem? Da mesma forma, né? Da mesma forma, para cada H diferente de zero em F, o único elemento de F o único elemento de F que satisfaz H vezes X é igual a X vezes H, que é igual a 1, é o elemento H na menos 1, que é o inverso multiplicativo de H, né? Quando eu digo que H vezes X é igual a X vezes H, que é igual a 1, eu estou dizendo que X é um inverso multiplicativo de H, é um inverso multiplicativo, né, do elemento H. Só que a gente mostrou que o inverso multiplicativo é único, então o único elemento que pode satisfazer essa condição é o elemento H na menos 1. Qualquer que seja esse elemento Hzinho diferente de zero em F. Bom, então isso aqui nos permite demonstrar o item 3, porque veja bem, né? Como A mais menos A é igual a menos A mais A, que é igual a zero, para todo A em F, né? E como A vezes A na menos 1 é igual a A na menos 1 vezes A, que é igual a 1, para todo A diferente de zero em F, concluímos que A é igual ao simétrico do simétrico de A
qualquer que seja o elemento A em F, e A é igual ao inverso multiplicativo do inverso multiplicativo de A para todo A diferente de zero em F, né? Posso escrever assim, para todo A pertencente a F menos zero. Porque, devido a essa igualdade, o que essa igualdade está nos dizendo, né? Essa igualdade está nos dizendo que Azinho é uma solução da equação. Vou escrever em azul aqui, ó. Azinho é uma solução da equação x mais menos A igual a menos A mais x igual a zero. Só que a gente sabe que o único elemento que satisfaz essa condição, pelo que a gente acabou de observar, né, o único elemento que satisfaz essa igualdade aqui, essas igualdades, é o simétrico de menos A. Como Azinho satisfaz essa igualdade, Azinho tem que ser o simétrico de menos A para todo A em F. E por outro lado, esta igualdade aqui nos mostra que o elemento Azinho satisfaz a seguinte equação. X vezes A na menos 1 é igual a na menos 1 vezes x, que é igual a 1. O elemento Azinho satisfaz essa equação, mas a gente acabou de observar que o único elemento que satisfaz essa equação é o inverso de A tem que ser o inverso de A na menos 1, certo? Portanto, Azinho é igual ao inverso de A na menos 1 para todo A diferente de zero em F. Tá, e com isso nós provamos o item 3. Muito bem. Para encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai demonstrar o item 4. O item 4 afirma que A vezes zero é igual a zero para qualquer elemento A no nosso conjunto F. Então, item 4. Seja A um elemento de F. A é um elemento qualquer de F. A gente vai mostrar que A vezes zero é igual a zero. Bom, existem várias maneiras de fazer isso. Uma possível maneira é a seguinte. Note que A mais A vezes zero é igual a vezes 1 mais A vezes zero. Aqui eu estou usando o fato que 1 é elemento neutro da multiplicação. Agora a gente usa a propriedade distributiva para escrever essa igualdade, né? A vezes 1 mais A vezes zero é igual a A que multiplica 1 mais zero. Agora eu uso o fato que zero é elemento neutro da multiplicação. Zero é elemento neutro da adição, certo? Então, 1 mais 0 é igual a 1. Então, isso é igual a vezes 1. Agora sim, uso o fato que 1 é elemento neutro da multiplicação. A vezes 1 vai ser igual a A. E, de novo, usando o fato que 0 é elemento neutro da adição, A é igual a mais 0. Então, a gente conclui por transitividade. Que A mais A vezes 0 é igual a A mais 0. Agora, o que a gente faz? A gente soma o simétrico de A a ambos os membros dessa igualdade. Então, daqui a gente tem que menos A somado com A mais A vezes 0 vai ser igual a menos A somado com A mais 0. Agora a gente usa a propriedade associativa da adição. Então a gente tem que menos A mais A somado com A vezes 0 vai ser igual a menos A mais A somado com 0. Só que menos A mais A é 0. Então 0 mais A vezes 0 é igual a 0 mais 0. Finalmente a gente usa o fato que 0 é elemento neutro da adição. Então 0 mais A vezes 0 é igual a A vezes 0 e 0 mais 0 é igual a 0. Então isso implica que A vezes 0 é igual a 0. Pronto, então
Para qualquer Azinho em F, a gente mostrou que A vezes 0 é igual a 0, e como a operação de multiplicação é comutativa no nosso corpo F, então a gente tem que A vezes 0 é igual a 0 vezes A, que é igual a 0, né, para qualquer A em F. Toda vez que você multiplica um elemento do corpo F pelo elemento neutro da adição, você obtém como resultado o elemento neutro da adição, ou seja, 0. Convém destacar aqui, pessoal, que essas propriedades que nós acabamos de provar aqui são propriedades gerais de um corpo. Elas valem não só para corpos numéricos, como é o caso, por exemplo, do corpo dos números reais. A gente ainda não não introduzimos os axiomas sobre os reais, né? Mas o primeiro, um dos primeiros axiomas sobre os reais é que o sistema de números reais é um corpo. Provavelmente eu vou enunciar esse postulado na nossa próxima aula. Mas essas propriedades são válidas em corpos quaisquer. Não precisa ser um corpo numérico como os reais, os racionais ou os complexos. A gente pode estar trabalhando com corpos cujos elementos não sejam exatamente números. Tudo bem? Então, eu vou parar a nossa aula de hoje por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai provar os itens restantes do nosso teorema, certo? E por hoje é só, pessoal. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Se você gostou da aula, deixa o like, né, para apoiar o nosso canal, para divulgar a matemática para mais pessoas. E se inscreve no canal também, né? Ativa o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo novo você vai receber as notificações. Então por hoje é isso, pessoal. Um abração, fiquem com Deus. Até a próxima.